Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de gramática e nós vamos falar de um assunto bastante importante, como em tudo na língua portuguesa, sobre o tema colocação pronominal, tá? Dentro da colocação pronominal nós trabalhamos com 3 recursos: pronome proclítico ou próclise, pronome mesoclítico ou mesóclise ou pronome enclítico ou ênclise. Olha só, nós temos 3 exemplos nesses slides bastante interessantes e é um recurso que não dá para você esquecer, né? O primeiro desenho está falando sobre o quê? Sobre a próclise. A próclise, o pronome vem antes do verbo. Olha que bacana! É um recurso que vocês não vão esquecer, eu tenho certeza. Eu sei que é difícil essa regra, mas é bem legal. E dentro do pronome proclítico, pessoal, não é só o pronome oblíquo antes do verbo. Antes do pronome oblíquo, nós temos algumas palavras atrativas. O que a gente tem? Frases optativas, frases exclamativas, interrogativas, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes e, inclusive, a gente tem também, nesse caso, verbos no gerúndio, ok? Na segunda mãozinha do meio, olha que interessante, meio, mesóclise, onde o pronome vem no meio do verbo. Isso só é trabalhado com verbos no futuro do pretérito, com a desinência verbal iria, ou com verbos no futuro do presente, desinência verbal urei. Olha só, me vem no meio do verbo, né? Dir-te-ei a verdade, dir-te-ei. Olha só, eu tenho verbo, eu tenho te e eu tenho ei. Olha só, é o recurso que essa mãozinha está fazendo e a gente não consegue mais esquecer. É bem legal isso. E por último a gente tem a ênclise. A ênclise, o que acontece? O verbo vem antes do pronome. Eu tenho ali na última mão o pronome por último e tenho o verbo antes. Ok, pessoal? Aqui tem os casos dos pronomes oblíquos, ou seja, são exemplos, são só trabalhados nesse caso da colocação pronominal, os átonos, só esses. É necessário saber quais são? Sim, é muito importante eu saber as regras dos pronomes. Eles são bastante importantes dentro das orações, ok? Olha só, a gente tem aqui um exemplo legal de um quadrinho sobre o pronome oblíquo átono. No primeiro quadro, a gente está falando de uma ênclise. Abrace-me, o verbo antes do pronome. Isso segue também no segundo quadrinho, olha lá. Beije-me, nunca deixe-me. Ah, sim, nunca deixe-me. Será mesmo uma ênclise? Olha só, eu tenho uma palavra atrativa, nunca, negativa. Nunca, não, jamais. São palavras atrativas. Nesse caso, nunca deixe-me, eu tenho o quê? Eu tenho uma ocorrência de quê? De próclise ou de mesóclise? Eu vou deixar para você pensar e você vem falar comigo na aula, ok? Olha só, aqui tem algumas regras da próclise, mesóclise e ênclise, tá? Fica para você, faça suas anotações. Pessoal, até a próxima. Qualquer dúvida em realizar atividades na plataforma ou atividades no próprio caderno ou aula online, estou à disposição. Não fique com essa dúvida, para que dessa forma a gente está internalizando, entendendo aquilo que nós estamos fazendo e realizando, ok? Então, até a próxima, fiquem em paz.